Oi pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Eu voltei dessa vez para falar de um país que eu sou completamente apaixonada. Se eu pudesse, eu voltaria todos os anos, que é Portugal. Então, se você tem uma viagem marcada para lá ou ainda está pensando em fazer aquela viagem, fica aqui nesse vídeo que até o final dele você vai ter um roteiro completo para fazer a sua viagem. Nós fomos para Portugal, ficamos 7 dias e nós dividimos o nosso roteiro em duas bases, Lisboa e a segunda, a cidade do Porto. Quando ir a Portugal? Essa resposta depende do que você pretende fazer. Nós fomos as duas vezes no mês de julho. Julho e agosto são os meses de verão na Europa. Então, Portugal e todos os outros países da Europa ficam muito cheios por conta do verão. Dá para você aproveitar bastante, porque os dias são muito longos. Eu recordo que nós ficávamos do pôr do sol por volta de 8h30, 9 da noite, e o sol estava se pondo. Então dá para você aproveitar muito ao longo do dia. Se você quer fazer uma viagem no tempo mais frio, então você vai de dezembro a março, que realmente é muito frio. Agora, se você quer um clima mais ameno ali por volta de 20, 25 graus, você vai em maio, junho, setembro e outubro, dá para você aproveitar bem e o clima é muito gostoso. Eu vou dar uma dica para você que vai no verão, entre julho e agosto. Portugal é um país que tem muita coisa para fazer, muita coisa para ver. Então, 7 dias, 10 dias passam voando. Você precisa visitar o Algarve. O Algarve tem uma das praias mais famosas, inclusive em toda a Europa. Pode visitar a Gruta de Benagil, e é assim, eu não sei se é assim que se pronuncia, Gruta de Benagil, e a Praia da Marinha. A gruta você só vai conseguir fazer, você só consegue chegar lá de barco, tá? Eu vou deixar uma imagem aqui do que é essa praia, da beleza que é esse lugar. Por que eu tô citando ela? Porque é um lugar fora do comum. É fora do roteiro de Lisboa, é fora do roteiro do Porto. Então, se você quiser curtir uma praia, dá uma olhada nessa opção. Ela fica em torno de 2h30 de Lisboa. Então, eu recomendo alugar um carro se você for para lá, para facilitar o seu trajeto e o seu tempo de visita. Onde se hospedar em Lisboa? Nós ficamos no bairro Alto, bem no centro histórico, cheio de tascas, comida boa e barata e casas de fado. Essa foi uma das coisas que a gente mais gostou de ter se hospedado no bairro Alto, porque você andando pelo bairro, você tem muitas casas de fado. Então, na noite, nós saímos para jantar e já de cara demos com a casa de fado. Os artistas interagem com as pessoas, foi uma experiência maravilhosa. A desvantagem do bairro Alto é que ele é um bairro que tem muita ladeira e ele não tem metrô. Então, esteja preparado para subir e descer ladeira. Essa é a verdade. Quando você for procurar hospedagem, procure hospedagem no bairro Alto, mas já mais próximo do Chiado, que é bem mais central. E vou falar dele agora. Tem estação de metrô, fica o topo do elevador Santa Justa, que é esse daqui. Olha que lindo. Mas aí, por ser um bairro é um bairro bom, para mim foi um bairro bom. Então, a hospedagem ela fica um pouco mais cara. Agora, uma opção mais plana é a Baixa de Lisboa. É um bairro totalmente plano, tem metrô, tem estação de metrô, tem ônibus também, é perto de várias atrações, mas também eleva o preço da hospedagem. Tem outros bairros também, como Alfama, que você também pode se hospedar, vários outros, Príncipe Real, mas aí o preço também não é barato. Aliás, nada é barato. Mas o que é que nós fizemos em Lisboa? Nós fizemos Torre de Belém, Padrão dos Descobrimentos, Mosteiro dos Jerônimos, comemos o pastel de Belém, em Belém, pastel de Belém, mas tem a opção da manteigaria também, que é sensacional. Visitamos a Rua Augusta, inclusive da segunda vez que nós ficamos hospedados em Lisboa, nós ficamos próximos à Rua Augusta, que é extremamente movimentada, é onde tem várias lojas, muitos turistas, o pessoal fica bastante ali naquela parte da Rua Augusta e o Arco da Rua Augusta. Inclusive, você pode subir no Arco da Rua Augusta. A Praça do Comércio também, que é tudo pertinho, tá, gente? A Rua Augusta, o Arco e a Praça do Comércio. Dá para você andar bastante por ali. Tem vários restaurantes, cafés, é uma área bem movimentada, bem turística.
Avenida Liberdade é uma das mais bonitas, na minha opinião, de Lisboa. Lá é onde tem a Praça Marquês de Pombal e é uma das avenidas que liga a avenida, o Parque Eduardo VII. Dá para você fazer todo esse passeio, eu fiz tudo a pé, dá para você andar bastante. A Avenida da Liberdade, ela lembra a Champs-Élysées. Ela é cheia de lojas de grife, cafeterias, restaurantes. É uma das avenidas mais bonitas de Lisboa, com certeza, e uma das mais visitadas. Então, vale a pena esse passeio. Dá para fazer a Avenida da Liberdade, a Marquês de Pombal e o Parque Eduardo VII, tudo de uma vez só. Lisboa tem muitos miradouros, que tem vistas lindas. Então, Miradouro de Santa Luzia tem uma vista para o bairro da Alfama e o Rio Tejo, vale a pena visitar, é um lugar lindo. A Sé de Lisboa, que é a coisa mais linda, eu vou deixar uma imagem aqui, e o Oceanário. O Oceanário eu indico para você que gosta e para você que vai com criança. Se você vai com criança, é uma excelente opção para você ir lá, passar um tempo, reserva metade do dia para visitar o Oceanário de lá. É grande, é espaçoso e tem muita vida marinha lá dentro, é muito bonito. Nós somos adultos, fomos e eu adorei, imagina criança. Então é um passeio que vale muito a pena fazer. Restaurantes em Lisboa. Eu vou dar aqui algumas dicas de restaurantes, pouquíssimas, mas se você quiser uma lista completa de restaurantes simples, restaurante luxuoso, rooftop, para todos os bolsos, você entra em contato comigo que eu tenho uma lista completa desses restaurantes. Sério, do mais baratinho ao mais caro, ao mais conhecido. Pode falar comigo que eu tenho essa lista completa e eu te mando. Eu indico para você visitar o Time Out Market, um lugar que tem muita opção de comida e bebida e você paga um preço muito bom. Olha só como é bacana lá dentro. Então você escolhe, você toma uma cerveja, você come, você bebe e paga um preço muito bom, vale muito a pena. A Tasca do Chico. A Tasca do Chico, ele é um restaurante com fado e ele é muito tradicional em Lisboa. Então é uma excelente opção para você já ir direto para lá visitar e fazer a sua refeição e aproveitar uma noite de fado. É espetacular, é uma experiência que você tem que experimentar quando estiver em Lisboa. Na região do Chiado, você vai encontrar muitas casas, muitos restaurantes com fado. Então não precisa ficar preocupado se você vai conseguir entrar em algum ou não, porque tem muita opção. Então só ande pelo bairro, escolha o seu e entre. Mas você quer uma dica? Quando você for almoçar, jantar e você está em uma região muito turística, como a Rua Augusta, por exemplo, ou Praça do Comércio, saia dessa região e procure lugares em que as pessoas que moram lá comem. As pessoas que trabalham lá, onde é que elas comem? Então, se você quer essas indicações, só entre em contato comigo que eu vou deixar uma relação para você. Mas é onde você vai se alimentar melhor. Você não tem noção. No primeiro dia que nós chegamos, nós comemos num lugar. Sério, só tinha uma plaquinha na porta. Foi a melhor experiência gastronômica que nós tivemos em Lisboa. Era simples demais, a comida espetacular, farta e o preço melhor ainda. A gente nem acreditou e a gente não lembra mais que lugar é esse. Então nós conseguimos visitar outros. Então quando a gente vê um lugar muito simples, quando você principalmente estiver andando fora da zona turística e vê um lugar que tem uma plaquinha, bem pequeno, geralmente é uma pessoa só que serve. O cardápio é bem enxuto, mas excelente. É onde você vai comer um excelente bacalhau, um excelente salmão e vai ser uma das melhores experiências, pode acreditar. Essa dica vale para todos os lugares que você for. Saia da zona turística para comer, porque você vai comer melhor e você vai comer mais barato também. Agora, as experiências mais luxuosas, aqueles restaurantes rooftop que tem que, obrigatoriamente, eles têm uma vista muito bonita, então você vai pagar, não vai pagar tão barato. Então você está pagando pela experiência, a experiência no geral. A entrada, o lugar, a vista, a comida, né, tudo. Então leve isso em consideração. E além dos pastéis de nata, prove os outros doces de Portugal também. São excelentes. Você vai se apaixonar. Eu me apaixonei por todos os doces e eu não sou uma pessoa. Eu sou mais do salgado, não sou muito do doce, mas
Todos que eu experimentei foram... Não tenho nenhuma objeção para falar sobre ele. Nós fizemos apenas um bate e volta a partir de Lisboa, mas você pode adicionar também Cascais, Óbidos. Você pode visitar também Queluz e os jardins do Palácio de Queluz, que é a coisa mais linda, olha só. Por isso que eu gosto de palácio. Lá passaram 3 gerações da coroa portuguesa, então é um lugar muito bonito para você visitar. Tá? E ele fica pertinho de Lisboa, dá para você fazer tranquilo. Nós visitamos Sintra. O que nós fizemos em Sintra? Nós visitamos o Palácio da Pena, então nós visitamos as acomodações. É muito bonito por fora e por dentro, é bastante colorido por fora, por dentro é lindo. A sala de estar, os quartos, cozinha, tudo muito grandioso, tudo muito luxuoso. Então é uma experiência que vale muito a pena. O jardim também ao redor dele, toda a subida para lá é muito bacana. As fotos que você tira lá de cima, porque o castelo tem uma vista muito bonita, vale muito a pena fazer. Nós gostamos demais. E um outro que assim, para mim é obrigatório você ir em Sintra e visitar a Quinta da Regaleira. Lá é um lugar que parece, é meio gótico, sabe? A construção, o palácio é lindo. Nós andamos pouco por dentro porque nós queríamos visitar toda a parte de fora dos jardins e lá tem o chamado Poço Iniciático. Você vai lá, tem esse poço, as pessoas descem até lá. É meio assustador de descer. Eu achei meio assustador, mas é porque eu sou uma pessoa medrosa. Então, mas assim, eu fiquei só de cima vendo, é a coisa mais linda. O jardim inteiro, o castelo é a coisa mais linda, mas dizem que é uma coisa que tem símbolos pagãos e tudo mais. Você pode pesquisar um pouco sobre ele. Mas para nós valeu muito a experiência. Tem um outro lugar que nós gostaríamos de ter ido, mas também não fomos. Inclusive, estava na nossa programação, mas nós não fomos, que é as Enhas do Mar. Lá tem um restaurante muito bonito, é meio que dentro da pedra, sabe? E com vista toda para o mar. E tem uma piscina natural que o mar fica, a água do mar entra e você toma banho lá, enfim. Dá para fazer também a partir de Lisboa, mas infelizmente na nossa viagem não deu certo. Todas essas atrações que nós fizemos foi no período de 3 dias. No 4º dia, nós nos dirigimos ao Porto, que era a segunda base que nós iríamos fazer. Só que nesse processo nós alugamos um carro, porque nós queríamos fazer algumas paradas no caminho e eu acho que é muito válido para você que quer fazer um trajeto assim. Alugue um carro quando a sua hospedagem em Lisboa acabar, retire o carro e vá para a próxima fazendo essas paradas. Por exemplo, nós queríamos visitar o Santuário de Fátima. Então não teríamos como fazer todo esse trajeto com transporte público, porque nós queríamos ir num horário específico, sair no horário específico, não sabíamos quanto tempo ia passar lá, então sem o carro, sem o transporte, você fica um pouco mais limitado. Claro que você pode comprar também passeios com agências de viagens que já leva você para lá e tudo mais. Mas se você for em casal, se você não tiver problema em dirigir em outro país, aluga um carro, dá super certo. A experiência em Fátima, espiritualmente, foi magnífica. Eu não saberia explicar para vocês o tamanho da emoção que nós tivemos quando chegamos lá. Inclusive, eu sou capaz de dizer que eu senti muito mais emoção em Fátima, no santuário, do que em Roma, no Vaticano. Sim, a experiência foi indescritível. Eu não tenho como explicar para vocês o que é que a gente sentiu quando a gente chegou lá. Mas, enfim, seguimos. Quando nós saímos de lá, nós fomos para Coimbra, porque nós queríamos visitar a Universidade de Coimbra, que é uma das mais antigas do mundo e ainda está em funcionamento. Então, vale também você dar uma parada lá e fazer essa visita. Quando nós saímos de Coimbra, nós seguimos para o Porto. Chegando lá, deixamos o carro, enfim, fizemos todo o trâmite de check-in e fomos para o Cais da Ribeira, já para visitar, para passear bastante. Então, nós andamos de metrô e nós andamos muito de metrô em Lisboa também. O Cais do Porto
É uma vista impactante, eu achei lindíssimo. Eu achei que eu tava bem na Europa, sabe? Bem uma coisa bem antiga quando eu cheguei no Cais do Porto, quando eu cheguei no Porto em si. Eu amei a cidade, amei mesmo. Onde se hospedar no Porto? No Porto você pode se hospedar na Ribeira, bem às margens do Rio Douro mesmo, dos bairros mais antigos do Porto, que tem uma das vistas mais deslumbrantes também, pode apostar. Tem um centro histórico, que é o coração do Porto. A vantagem de se hospedar nessa região do centro histórico é porque você fica perto, próximo de tudo. Cafés, as atrações, vida noturna, tem transporte também. Então, é um lugar excelente para você se hospedar. Se você quer um lugar assim mais boêmio, com galerias de arte, um lugar mais criativo, mas ainda próximo ao centro, você fica Sedofeita. Não sei se é assim se pronuncia. Essa atmosfera mais boêmia. Eu acho que é uma boa opção também para você se hospedar. Assim como em Lisboa, no Porto, o transporte público funciona muito bem. Para você ter uma ideia, tinha noites que a gente chegava meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã dos restaurantes e tudo de metrô. E uma das noites a gente se deparou com a mãe passeando com a criança no carrinho e a senhora do lado e elas conversando e a criança tomando uma mamadeira na praça. E só tinha elas. Eu disse, mas senhora, se fosse no Brasil. Então, assim, aquilo nos deixou ainda mais seguros, sabe? Ver aquela cena ali, tal hora da manhã, da madrugada e não ter perigo nenhum. De fato, nós não tivemos nenhuma queixa em relação a Lisboa, nem a Portugal em relação à segurança. Nenhuma. Essa foi a nossa experiência. Não sei se você que está vendo esse vídeo já foi e já teve alguma experiência, já aconteceu alguma coisa com você, deixa aqui para alertar outras pessoas também. Em que momento foi, em qual metrô foi. Mas pra gente foi super tranquilo. Passeios no Porto. O que é que nós fizemos nesses 4 dias enquanto estivemos hospedados no Porto? Nós visitamos a Livraria Lelo, que é lindíssima. Eu acho que é um lugar que você precisa visitar para todas as idades. Com aquela entrada magnífica, aquele vermelho lindo. Você pode visitar a Livraria Lelo, vale muito a pena. Estação de São Bento é lindíssima. Inclusive, nós fizemos passeios a partir de lá. E vale muito a visita, é lindíssima, cheia de azulejos. Lá tem um belo trabalho de azulejaria no saguão. Gente, é lindo, vale muito a pena visitar. Se você for usar o transporte público, você vai passar por lá também. Tanto a parte externa quanto a parte interna do saguão é muito bonita. A Sé do Porto, para mim é obrigatório, também é lindíssima. Igreja de Santa Clara, lá dentro lembra muito as igrejas pela parte do ouro, sabe? De Minas. Nós já visitamos também Ouro Preto e Tiradentes e lembra muito as igrejas. Jardins do Palácio de Cristal. A vista de lá para a ponte, principalmente no final da tarde, que você aí vê o pôr do sol e tem a vista do jardim, do Rio Douro e da ponte. Capela das Almas, gente, sério. Olha isso daqui. Olha que coisa mais linda para você que gosta. Olha que coisa mais linda. É uma obra de arte a céu aberto esse lugar. Lindo, perfeito para você tirar uma foto. Torre dos Clérigos, eu acho que dá uma passada lá na Torre dos Clérigos. Inclusive, você passa lá muitas vezes. Igreja de São Francisco, você precisa visitar também. E o Mercado do Bolhão. Agora eu vou falar de um lugar que, assim, tem meu coração mesmo. De verdade. Vila Nova de Gaia. Para mim é um dos lugares mais fenomenais que eu já visitei na minha vida. Eu adoro vinho, adoro tomar vinho. Lá é onde tem as caves de vinho do Porto. Por isso, vinho do Porto, né? Você pode entrar nessas caves, você paga, claro, para entrar, para fazer essa visitação, experimentar esses vinhos do Porto. Inclusive, você vai encontrar muitos vinhos famosos que você vê no supermercado aqui no Brasil. Você vai encontrar essas caves de vinho lá. Como o Ferreira, por exemplo, entrar lá, pagar, fazer a visitação, comprar vinho também. Mas o que mais me deixou impactada é a vista. Quando você atravessa a Ponte Luís I. Quando você atravessa a Ponte Luís I, o que é que acontece? Ponte lindíssima, que se chama Luís I, e ela foi projetada por Gustavo Eiffel, o mesmo que construiu a Torre Eiffel também.
atravessa essa ponte e vai para Vila Nova de Gaia. Nessa região tem muitos restaurantes, tem a vista inteira do Douro, é a coisa mais linda, tem passeio de barco, vários restaurantes, pessoal tocando saxofone, outros instrumentos, música internacional, música romântica. Então, assim, dá uma atmosfera muito gostosa de passear por lá, sabe? Então, senta em um desses restaurantes, pede um vinho. Olha essa foto do Alisson aqui. Tomando vinho em frente a... Tomando vinho de frente para o Rio Douro. E assim, vale muito a pena. Vinho em Portugal tem um preço muito bom também. Inclusive no supermercado, tipo 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros, enfim. Você vai encontrar vinho de todo preço, dá pra você trazer vários. Vale muito a pena. Essa região, a gente gostou tanto que em todos os dias em que nós estávamos lá, nós voltamos pra lá, pra passear, pra comer, pra comer um pastel de nata também. Enfim, só pra ficar lá, teve um dia que a gente comprou uma garrafa de vinho no final da tarde, ficou vendo o pôr do sol com essa vista incrível do Douro. Você pode ver o pôr do sol também no Jardim do Morro. Esse lugar tem uma vista do pôr do sol do Rio Douro e da ponte, tudo junto, a coisa mais linda. Vale muito a pena, tem bastante gente que vai pra lá, tem muita gente que sobe lá pra ver o pôr do sol, principalmente no verão. Por isso que essa parte do verão é bom na Europa, por quê? Porque o sol se estende até mais tarde. Então, 8h30, 9 da noite, o sol tá se pondo lá em Portugal. Então, vale a pena você fazer essa visita, colocar esse lugar no seu roteiro para visitar. Quando você faz um passeio de barco ali pelo Douro, é em torno de 1 hora, 1 hora e 20. Ele explica um pouco, ele conta um pouco sobre a história do Rio Douro, de Vila Nova de Gaia. Vale muito a pena você fazer essa visitação também. E o clima é gostoso por conta do rio, fica mais fresco, sabe? Então, fica mais uma dica, faça esse passeio de barco. Nós fizemos também. Vou falar sobre 2 atrações que você pode colocar no seu roteiro da próxima vez que você for. Especialmente nos meses de setembro e junho. Se você vai... Essa atração, além do mês de setembro, você pode fazer sempre que você for. Mas, faça um cruzeiro pelo Rio Douro. Não é o passeio de barco de 1 hora, é o cruzeiro de um dia pelo Rio Douro. Ele é em torno de 100 euros por pessoa. Não é um passeio barato, mas quem faz degustação de vinho sabe que degustação de vinho não é barato. Mas é assim, é uma experiência, né? É uma experiência. Pessoal, é um dia inteiro no cruzeiro, com várias pessoas do mundo. Você faz o passeio pelo Rio Douro, você vê as plantações de uva, plantações de oliveira, e você faz uma degustação de vinho e de azeite com o chefe, tá? Aí quando você sobe lá, você visita as vinícolas, você tem essa degustação de vinho, tem o pôr do sol, tem lugar que tem piscina, enfim, é fenomenal. Vale muito, se você gosta de vinho, aprecia vinho como eu, então faça esse passeio, já reserve esse valor para fazer esse passeio na sua viagem. Cruzeiro pelo Rio Douro de um dia inteiro. Você não vai se arrepender. Em setembro, nesse passeio de vinho, tem a vindima, que é a pisa das uvas. Então é a época da colheita. Então tem outras atrações, você aproveita bem melhor se você for no mês de setembro, e tem a questão do clima também que fica mais agradável. E um outro passeio assim fenomenal que eu ainda quero ir no Porto é o Festival das Lanternas. Vocês já assistiram? Você que tem criança, já assistiu o filme Enrolados? Você lembra quando eles acendem a lanterna e ela sobe? Pois bem, lá no Porto, no São João, tem o Festival das Lanternas. E a coisa mais linda, lá tem o Festival de Luzes também, que é queima de fogos, e o Festival das Lanternas. É no São João, a comemoração do São João de lá, e é uma das maiores festas que tem. Então, assim, se você for pro Porto no mês de junho, você já programa, porque provavelmente
vai elevar o valor da passagem, vai elevar o valor da hospedagem. Então, assim, já programa com antecedência. Se der, faz esses 2 passeios já no Porto. Você vai ter... Tem uma brincadeira lá que é um martelo de brinquedo e você fica dando martelada na cabeça das pessoas. É de plástico, viu, gente? Faz um barulhinho, não é... Não vai sair. Eu vou deixar um vídeo aqui pra vocês verem como é. Tudo isso é durante o São João. É uma experiência maravilhosa também pra você fazer. A festa vai até de madrugada. Lá eles comemoram São João mesmo também, assim como a gente. Do modo deles, claro. Mas acho que também é uma experiência muito boa pra você fazer. Você passar o São João no Porto e ter o Festival das Luzes. Inclusive tem gente que pede outras pessoas em casamento com as luzes subindo, enfim. Mas é bem animado, tá? É um lugar, é muito bonito, mas é bem animado também. Restaurantes no Porto. Eu vou deixar algumas dicas aqui, mas mais uma vez eu reforço. Se você quiser uma lista completa de restaurantes em Portugal, me manda uma mensagem, um e-mail que eu te retorno com uma lista com os restaurantes. Do mais barato ao mais luxuoso. Restaurante Arco-Íris. Mais uma vez, gente, algumas indicações que eu vou fazer aqui são de lugares que você praticamente só vê a porta. E quando você... E lá dentro que você é muito bem servido, que a comida é excelente, vocês vão ver. O primeiro que eu vou indicar é o restaurante Arco-Íris. A comida é farta, muito saborosa e o preço é muito bom. Majestic Café. O lugar é lindo, mas eu tô indicando ele porque é um lugar antigo também, da época do Belle Époque, 1921, por aí. E dá pra você ir lá tomar um café, o lugar é muito bonito. Você pode aproveitar para fazer um pequeno almoço. Daci, também comida muito boa, com preço muito bom e farta. É natural que você peça, que você chegue lá e peça, por exemplo, um salmão. Vai vir uma posta de salmão, várias batatas, muito azeite, cebola, tomate e às vezes uma porção de arroz. Todos os lugares que nós pedimos salmão, ele veio dessa forma. E algo em torno de 16 euros, 15 euros o almoço, né? Mas era muito bem servido. Tem bacalhau, as carnes também são muito boas, vale a pena experimentar. Casa Portuguesa do Pastel de Bacalhau. São os bolinhos de bacalhau, tem vários sabores. Tem que visitar para comer um bom pastel de bacalhau. Você pode comprar e levar também para comer na rua, comprar um vinho, tomar no Porto, na Ribeira, vale muito a pena, viu? Mercado Beira Rio tem vários restaurantes, é um lugar que tem vários restaurantes. Lembra o Time Out Market também, que também tem no Porto. E é um lugar que você pode ir para fazer muitas refeições, tomar cerveja, tomar vinho, comer petiscos. Uma coisa engraçada que eu lembrei agora, não estranhe se você ouvir algum nome que aqui possa ser um nome censurado e lá ser o nome de uma comida, tá? Então é normal. Ou algum nome ou alguma forma de chamar você, né, de cumprimentar você, de falar com você, enfim. É a cultura deles. O que pra gente tem um significado, pra eles tem outro. A gente só ouve e respeita. Dentro do Time Out Market, lá no Porto, tem um restaurante chamado Santa Inês. Só experimentem, vão lá, experimentem a comida do Santa Inês. Vocês vão amar, com certeza. Também tem a Taberna da Avó, que é outro lugar para você comer bom, barato e com qualidade e comida farta. Mais uma vez eu vou deixar linkado aqui esses restaurantes que eu já citei, porque aí já dá um norte para vocês. E não menos importante, pelo amor de Deus, experimentem a famosa francesinha. É um sanduíche que se originou no Porto e ele é feito com salsicha fresca, linguiça, carnes. Ele vem com molho em cima ou ao redor. Às vezes alguns vêm com molho todo, vem com molho em cima, às vezes é só ao redor. Gente, todo lugar que eu fui eu queria comer pastel de nata e francesinha. Eu amei, foi um dos meus sanduíches preferidos, ele se originou lá no Porto. Não deixe de experimentar esse sanduíche lá no Porto, francesinha. Pesquisa aí pra você ver. O que nós fizemos de bate e volta a partir do Porto? Dá pra você visitar, fazer bate e voltas, sem precisar de utilizar carro a partir do Porto, tá? Porque lá tem os trens e você consegue fazer tudo de trem. Por exemplo, nós fomos para Guimarães. Guimarães é a cidade onde nasceu Portugal.
Nós visitamos o Palácio Duques de Bragança, o Castelo de Guimarães. Então nós visitamos os dois, o Palácio dos Duques de Bragança e o Castelo de Guimarães. Nós passamos uma manhã lá, almoçamos por lá e voltamos para o Porto. Aveiro. Aveiro é conhecida como a Veneza portuguesa. Lá tem passeio de gôndola. Nós passamos também uma manhã inteira e retornamos para o Porto, tudo de trem. Você pode fazer o passeio de gôndola, tá? É bem bacana. Lembra bem Veneza. Lembra os passeios de gôndola. Não tem aquela imensidão de Veneza, mas lembra por conta dos passeios de gôndola. Mas, gente, tem muita coisa para fazer em Portugal. Tem muitas outras cidades medievais, cidades de montanha, muita praia. Tem a Ilha da Madeira também, que pertence a Portugal, mas aí você tem que pegar um voo para lá. Vale a pena demais. Portugal, se nós passássemos 10 dias em Portugal, ainda teria sido pouco para visitar tudo que o país tem para fazer. A nossa experiência foi maravilhosa, nós não tivemos problema com comida, comemos muito bem, tomamos muito vinho, fizemos excelentes passeios, andamos bastante. Nós só utilizamos o carro mesmo para ir, como eu falei, para Fátima, para visitar Coimbra e para voltar do Porto para Lisboa. Mas esse trajeto, se você não for visitar Fátima, não for visitar Coimbra, você pode fazer esse trajeto de trem ou de ônibus. Tá? Acho que a Flixbus tem esse trajeto e tem os trens também. E tem voo também, tá, gente? Tem voo direto pro Porto daqui do Brasil, com escala em Lisboa, você vai em direção ao Porto. E você pode comprar também entre Lisboa e Porto para fazer esse trajeto. Também dá certo. Eles têm um jeito muito direto de falar, mas não são todas as pessoas. E nós fomos super bem atendidos nos restaurantes. Quando eles viam que nós éramos brasileiros, eles atendiam com muito mais atenção. Então, eu achei incrível, eles ficavam super simpáticos, conversando com a gente o tempo todo. Assim, não tive nenhum problema de nenhum momento com mau atendimento em relação aos portugueses. Então, assim, não deixe de ir, não deixe de aproveitar. Você pode ir para Nazaré também, ver as ondas gigantes na época. Você pode visitar a Ilha da Madeira, que eu já falei. Você pode visitar Óbidos, que é bem medieval. Assim, Portugal é um mundo, sinceramente. Eu voltaria para lá 1000 vezes. A segunda vez que eu fui, eu me senti totalmente em casa. Eu já sabia o que é que eu queria comer, aonde, o que visitar. Eu já sabia onde sair, onde pegar Uber, enfim. Foi maravilhosa a experiência que eu tive em Portugal, as vezes que eu fui. Pretendo voltar várias outras vezes, agora levando os meus filhos para visitarem também. Lá você pode usar Uber ou Bolt, tá? Para se locomover dentro da cidade, se você optar por essa opção, se você optar por isso. Mas o transporte público funciona muito bem. Você pode levar dinheiro em espécie ou utilizar o cartão Wise ou Nomad ou o C6. Então, são opções que você pode levar de cartão. Nós sempre usamos o Wise e deu super certo em todo lugar, com aproximação, inclusive. Nossa viagem de 7 dias, ela custou 17 mil reais. Para a época que foi, nós fomos em 2017. E hoje, eu acho que foi caro, sabe? Para 7 dias. Mas considerando o valor do euro, acho que chega nessa faixa mesmo. Porque depende do que você vai fazer também, aonde é que você vai comer. Sua experiência pode ser desde 12 mil reais até 100 mil reais. Quem vai dizer 100, 1 milhão, vai dizer os gastos que você pretende ter, é você mesmo com as experiências que você vai ter. Então, isso conta os restaurantes, as hospedagens, os passeios também. Nós, por exemplo, tem alguns passeios que nós obrigatoriamente queremos ir. Então, a gente deixa de fazer algumas outras coisas para fazer aqueles passeios. E isso vale para todas as viagens que nós fizemos, internacional e nacional. Então, nós sempre priorizamos alguma coisa. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma a montar o seu roteiro para Portugal, né, nesses 7 dias, mas você consegue passar muito mais dias. Vale muito a pena visitar. O país é lindo, a cultura deles também. Nós tivemos uma excelente experiência nas 2 vezes que fomos. E se você gostou desse vídeo, então curte, se inscreve aqui no canal
E compartilhe a experiência se você já foi ou pretende ir. Talvez eu consiga até te ajudar com alguma dúvida que você tem em relação à viagem de forma geral, tá bom? Até o próximo vídeo e um beijão. Até a próxima.